Oi, Thaís, ainda ao vivo aqui na sede do Palácio, na sede do governo do estado de São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, agora para a gente entrevistar ao vivo o secretário estadual da Fazenda, Felipe Salto, que vai nos dar mais informações para a gente entender essa notícia da queda do ICMS, da redução também do preço da gasolina nas bombas, se isso vai acontecer praticamente. Secretário, bom dia, obrigado por falar ao vivo com a Rádio Bandeirantes. Como que isso vai funcionar na prática? Vai cair nas bombas? Olha, bom dia a você, bom dia a todos que estão no estúdio da Rádio Bandeirantes também. O que é preciso ter claro é o seguinte: São Paulo está fazendo a sua parte. O ICMS aplicado agora sobre a gasolina é de 18%, não é mais de 25%. É uma decorrência direta da Lei Complementar 194 de 2022, aprovada e sancionada nos últimos dias pelo presidente da República. E o que nós temos dito, e o governador Rodrigo Garcia afirmou agora em coletiva à imprensa, é que a expectativa é que você tivesse na prática, né, ou pelo menos em tese, uma redução de cerca de 48 centavos no preço médio. Isso não necessariamente ocorrerá porque depende da evolução do preço do petróleo, que é uma variável que está fora do controle do governo do estado e mesmo do país como um todo, e depende também do que os postos de gasolina vão fazer, se vão repassar todo esse espaço gerado pela redução do ICMS ou se não repassarão. Então, a gente precisa entender que uma coisa é reduzir o imposto, reduzir o ICMS. Outra é o mecanismo de mercado, a competição e a fixação de preço. Secretário da Fazenda, Felipe Salto, na escuta de vocês. Secretário, pois não, Cláudio, pode ir. Secretário, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa, parabéns aí pela iniciativa. São Paulo é o primeiro estado, São Paulo saiu na frente, né, no cumprimento dessa nova lei e promovendo aí essa redução, pelo menos aí por enquanto, né, de 48 centavos, quase 50 centavos na bomba. Eu queria saber se o PROCON do Estado de São Paulo vai exercer algum papel de fiscalização para que os postos de combustíveis, lá na ponta, né, que vai atender o consumidor, para que se assegurar, né, de que os postos vão cumprir ou vão repassar essa redução. Bom dia, Cláudio Humberto, um prazer sempre falar com você. E olha, deixa eu lhe dizer, o governador Rodrigo Garcia determinou já nos últimos dias, e hoje reafirmou isso, que a ideia do PROCON é fazer aquilo que os economistas chamam de reduzir a simetria de informação. Então, se houve a redução do ICMS, o que nós podemos fazer? Não podemos obrigar ninguém a fixar o preço num determinado patamar, mas a gente pode dar informação para o contribuinte, pelo menos de um conjunto relevante de postos de combustíveis, sobre onde esse preço está sendo fixado, se está havendo repasse ou se isso está sendo encarteirado pelos donos de postos de combustíveis, pelas distribuidoras, em termos de aumento de margem de lucro. Secretário Felipe Salto, bom dia, o Pedro Campos. O próprio mercado acho que vai regular essa questão, né? Não vai precisar ter um controle do governo, né, em cima desses preços. Afinal de contas, é uma redução significativa. Quando o governo fala em 48 centavos de redução, o governo está trazendo para essa conta só o valor do ICMS ou de outros impostos que também estão tendo a alíquota alterada em relação aos combustíveis, secretário? Olha, essa é uma estimativa, Pedro, que a gente faz com relação ao preço, se não tivesse congelado, né, e o preço após essa redução para 18% da alíquota do ICMS, que vale lembrar para quem está nos ouvindo, que era de 25% e passa a 18% em razão da determinação desse limite máximo fixado pela Lei Complementar 194. Então, isso não tem a ver com outros impostos, é um efeito isolado. Se vai acontecer essa redução de 48 centavos ou não, é impossível garantir. O que nós podemos dizer é que esse espaço foi aberto e São Paulo abriu mão de receitas, né? É um esforço concreto que a gente pode até mensurar, estimar, claro. Quanto seria esse esforço, né? De quanto seria? Em termos anualizados, para 12 meses, algo como 4,4 bilhões de reais, apenas em razão da redução de 25% para 18% da alíquota da gasolina. Isso representa algo como 360 milhões ao mês. Secretário, queria perguntar justamente sobre isso para o senhor. Qual é o impacto dessa mudança na alíquota do ICMS para o estado de São Paulo a partir de agora e
o quanto dessa arrecadação a menos com alíquota é compensada naturalmente com o aumento da arrecadação que houve com a alta do preço dos combustíveis? Essa é uma excelente pergunta, porque de fato o aumento do preço do petróleo, e a gente não tem controle sobre isso, mas basta ver projeções de bancos, de departamentos econômicos, de especialistas desse mercado de petróleo, de combustíveis, de commodities, né, em geral, para ver que a evolução tende a continuar a ser de alta, né, positiva, de crescimento desses preços. Então, é possível que parte dessa perda seja compensada pelo próprio aumento do preço do petróleo, mas o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, havia levado uma proposta a Brasília, que até o Senado Federal tinha incorporado, mas depois a Câmara modificou, que era o seguinte: São Paulo paga em juros e amortização de dívida com a União, todo ano, cerca de 22 bilhões de reais. Então, a nossa ideia era abater mensalmente, nesse pagamento de juros e dívida, aquilo que nós perdêssemos com a arrecadação de ICMS em razão da medida de redução das alíquotas, não só da gasolina, mas também do diesel, né? Aliás, o diesel ainda está em discussão. Amanhã tem reunião com o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e também, à tarde, a reunião do chamado CONFAS, que é o colegiado que reúne os secretários de Fazenda. Secretário, um prazer falar com o senhor, é a Sônia Blota. É uma notícia muito boa, sem dúvida, né, principalmente para os paulistas. Eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, se o senhor acha, com a sua experiência, que outros estados teriam condições de fazer o mesmo. E depois, continuando nessa pergunta da Thaís, que é muito interessante, se essa redução do ICMS ela afeta muito o caixa, se não vai faltar dinheiro para outras áreas que o governo de São Paulo precisa cobrir, como educação, saúde. Olha, excelente pergunta, Sônia, porque a gente precisa entender que a decisão sobre a limitação da alíquota de combustível e da gasolina, particularmente, em 18%, veio de cima para baixo. Uma lei complementar aprovada pelo Congresso Nacional, pelo Senado e pela Câmara e sancionada pelo Presidente da República. Então, o que nós estamos fazendo em São Paulo, e está sendo publicado agora no Diário Oficial do Estado, é informar o contribuinte. Então, nós estamos dando segurança jurídica e mostrando, olha, distribuidoras, consumidores, empresários, a alíquota não é mais 25%, porque apesar de a lei estadual determinar os 25%, chega uma lei complementar e constitucionalmente ela tem que ser aplicada. Então, dos 25%, nós vamos glosar 7 pontos percentuais e a alíquota passa a ser 18%. Eu entendo que o mesmo deve acontecer para os outros estados, né, que vão tender a aplicar a alíquota conforme manda a lei complementar 194. O que nós temos que entender nessa questão de perda de receita é que aí sim, no caso de São Paulo tem uma situação fiscal e financeira relativamente confortável. É verdade que ano passado a receita de ICMS cresceu cerca de 17% acima da inflação, houve ali também um efeito base de comparação, 2020 tinha sido um ano muito ruim, e esse ano o crescimento do ICMS é bem menor. Mas de janeiro a maio nós tivemos um crescimento em torno de 5,3%, em relação ao mesmo período do ano anterior. De modo que as vinculações para universidades, para a educação, para a saúde em geral, serão mantidas. Mesmo que a gente reduza um pouco essa sobra, esse superávit, esse fluxo de caixa, essas despesas não serão prejudicadas conforme determinação do próprio governador Rodrigo Garcia. Secretário, eu queria fazer duas perguntas. Exatamente isso, assim, os estados vão perder receita ou deixarão de ganhar? Que há uma diferença aí, né? A gente sabe que os estados acumulam uma receita absolutamente recorde, histórica, em cima dos combustíveis, em razão das altas que se tem verificado desde o ano passado, né? É só verificar, é só lembrar o lucro do ano passado da Petrobras de 106 bilhões de reais, com esses aumentos completamente sem controle que a gente tem sofrido, né? Eu queria saber isso, que o senhor explicasse isso, porque afinal de contas isso mostra que poderá haver uma redução, como é que eu diria, eu não sei como é que os economistas chamam isso, pontual, uma redução pontual
da receita, em razão dessa redução de 25% para 18%, mas o volume, dado esse descontrole do aumento de preços, a receita, a rigor, talvez até aumente, né, em vez de diminuir. Eu queria saber isso e queria saber também do senhor o seguinte, sobre a questão da compensação. O que é que está, de fato, acordado? Porque o que viabilizou a aprovação pelo Congresso dessa lei, que agora São Paulo sai na frente e passa a cumpri-la, o que motivou a aprovação disso foi o recuo do governo federal, quando o presidente convocou uma coletiva às 7h30 da noite para dizer que o governo passou a concordar com a ideia de fazer o ressarcimento aos estados, ou a compensação de outras formas, etc. Isso foi meio que excluído, né? Foi vetado do projeto original que reduziu o ICMS, na expectativa de que outros instrumentos, medida provisória, projeto, etc., promovam essa compensação. Eu queria saber do senhor o seguinte, do ponto de vista oficial, ou quando eu digo oficial, é das tratativas mesmo, sem que isso ainda tenha sido colocado no papel. O que é que está acertado no sentido da redução ou da compensação dessa redução de ICMS? Olha, mais uma excelente pergunta, Cláudio, porque, na verdade, quando eu acompanhei há cerca de 25 dias, 30 dias, o governador Rodrigo Garcia a Brasília, ele levou essa proposta da compensação em termos de redução no pagamento mensal de dívida que São Paulo tem com a União. Claro que os outros estados, alguns não têm dívida com a União, então a ideia é que pudessem ser compensados com transferências, por exemplo, de royalties de mineração, que poderiam ser utilizados para isso, ou mesmo dividendos pagos pela Petrobras ao governo federal. Ocorre que foi vetada essa parte do projeto, então eu diria a você que esse ponto certamente vai estar na mesa de negociações, conversando ainda agora pela manhã com o governador Rodrigo Garcia, nós vamos levar o ministro Gilmar Mendes amanhã na reunião de conciliação chamada pelo próprio ministro com os secretários de Fazenda, os procuradores gerais, essa ideia de que a compensação possa ser restabelecida, possa ser rediscutida em termos que sejam positivos, tanto para os estados quanto para a União. É claro que uma redução de imposto gera, sim, custo. Como você disse, não quer dizer necessariamente que nós vamos ter queda de ICMS. O ICMS geral deve continuar crescendo, mas ele cresce menos. Então, essas contas de perda, como é que a gente faz? A gente tem um cenário de referência, quer dizer, se a alíquota não tivesse sido modificada, e um cenário com a alíquota mais baixa. A diferença dessas duas curvas é aquilo que deve se perder. No caso de São Paulo, para a gasolina, em termos anualizados, 4,4 bilhões, ou então 360 milhões ao mês. Secretário, mais uma questão para o senhor sobre esse imposto aí, o ICMS, né? Qual é o percentual, o tamanho do ICMS dos combustíveis diante do universo do ICMS no estado de São Paulo? Representa muito ou pouco para a arrecadação do ICMS? O ICMS de combustíveis é bastante representativo, em torno de 20% a 25%, não é um percentual tão elevado como em outros estados, porque a economia paulista é bastante pujante, diversificada, tanto o setor de serviços quanto o setor industrial, mas é sim uma arrecadação bastante significativa. Veja, nós temos um ICMS que esse ano deve ficar acima, provavelmente, de 215 bilhões de reais. Então, os combustíveis representam disso uma fatia relevante. Claro que, como o ICMS tem vinculações, a própria cota à parte, que é transferida para os municípios, a fatia da educação, das universidades, da saúde. Então, isso tudo precisa ser muito bem cuidado para que a gente não tenha nenhum prejuízo em termos orçamentários e de políticas públicas que estão previstas para esse ano. Eu entendo que, mantido o cenário que nós estamos vendo hoje, e eu tenho acompanhado diariamente o fluxo de caixa do Estado, informado também ao governador, é possível você ter uma redução do nosso fluxo de caixa, que hoje está em torno de 35 bi, e acomodar esse novo custo, digamos assim, essa perda de receita. Mas é aquilo, né? Projeção, estimativa sempre depende de uma série de fatores de risco, de incertezas. Então nós estamos monitorando isso diariamente. Mas a situação especificamente de São Paulo comporta esse tipo de custo não previsto, vamos chamar assim. O que preocupa são outros estados que dependem mais desses tributos, especificamente o ICMS, sobre combustíveis,
e que, de alguma maneira, vão precisar ter uma saída para não colocar em prejuízo, em comprometimento, algumas políticas públicas essenciais. Agora, o senhor garante que não vai ter aumento de outro imposto para compensar essa perda do ICMS dos combustíveis, né? Não, ao contrário. No chamado Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma espécie de lei que baliza ou fundamenta a elaboração do próprio orçamento, da Lei Orçamentária Anual, nós já mandamos uma previsão, na verdade, de redução daquele programa de ajuste fiscal que havia contemplado aumentos, né, de uma fatia da carga tributária em razão da revisão de incentivos fiscais. Isso já está previsto para o ano que vem uma revisão. Então, nós estamos numa direção de redução de impostos. E mais do que isso, também temos devolvido os chamados créditos do ICMS. O ICMS envolve a acumulação de créditos, porque é um imposto que incide sobre o valor adicionado. Então, por determinação também do governador Rodrigo Garcia, num programa do Estado chamado Proativo, nós aceleramos agora a devolução desses créditos aos contribuintes. É uma maneira também de prover liquidez, claro, de maneira responsável, num contexto em que os juros estão aumentando e as dificuldades para investir no país todo são patentes. E justamente por isso, secretário, eu queria fazer uma pergunta técnica para o senhor. O senhor acha que a redução de ICMS vai, de fato, ajudar no combate à inflação, no que diz respeito à via de redução de preços de combustíveis, né, para toda a cadeia, ou pode acabar se perdendo com alguns novos aumentos de combustíveis no futuro? No caso, o governo brasileiro também não teria que atuar na Petrobras? Pois é, a Petrobras é uma empresa que vem respeitando a regra de correção com base na evolução do preço do petróleo, que é internacional, um preço que caminha com movimentos internacionais, e também de acordo com o dólar, né, a chamada taxa de câmbio. Eu não vejo nenhuma vantagem numa intervenção, quer dizer, numa determinação deste ou daquele preço, ou deste ou daquele nível de preços. Isso costuma ser um tiro que sai pela culatra. O mercado deve ser respeitado. Agora, há mecanismos para você neutralizar ou amenizar os efeitos de uma alta de preços generalizada ou muito intensa, né, de um bem específico, como é o caso do petróleo, com consequência nos combustíveis, nos alimentos, que podem ser pensados. Por exemplo, os subsídios, o uso do orçamento de maneira responsável, a própria conta de estabilização de petróleo, que havia sido aprovada também no Senado Federal. Secretário de Fazenda de São Paulo, Felipe Salto, falou ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes nesta segunda-feira. Muito obrigada, viu, secretário? Eu que agradeço, bom dia a todos. Bom dia, agradeço também ao repórter Lucas Josino, que acompanhou a entrevista coletiva que foi concedida há pouco pelo secretário e pelo governador e trouxe as informações. E o nosso convidado aqui também no Jornal Gente. Obrigada, Lucas. Valeu, Thaís.